Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Aleluia. Jesus está aqui, irmão. Está na casa. A Bíblia Sagrada diz: onde tem dois ou três reunidos, o nome de Cristo ele está presente, ele está no meio, e ele está aqui. E que ele está no meio, tenho certeza que há milagre, há prodígio, há maravilha, porque ele está no meio, acontece alguma coisa. Bendito seja o nome do Senhor. Querendo pela descrita a palavra do Senhor, Lucas capítulo 9, versículo 1, que diz assim: e colocando os seus discípulos, e deu livre muito poder sobre todos os demônios para curares enfermidades, e enviou-os a pregar no reino de Deus e curar os enfermos. E disse-lhe: nada leve convosco para o caminho, e nem bordões, nem afrouxo, e nem pão, e nem dinheiro, e nem tenha duas vestes. Em qualquer casa que entrai, ficai ali, e de lá sairei. Bendito seja dado o nome do Senhor. Aqui foi a missão de Jesus na terra. A Bíblia diz, senhores e senhoras, que o próprio Jesus se reuniu com os seus discípulos aí a certa localidade. E a Bíblia Sagrada diz, senhores, igreja militante, que o próprio Jesus trouxe a homilética para os seus discípulos, ordenando que não era necessário e não era preciso levar veste, nem bordões. E a Bíblia diz, amado ouvinte, senhores e senhoras, que o próprio Jesus Cristo revestiu ali o seu discípulo de virtude e poder. Aleluia! Para expulsar o demônio, para curar as enfermidades, e deu autoridade ao seu discípulo. E ele ordenou ao seu discípulo para ir àquela localidade, àquela cidade, àquele local, mas era uma ordem do mestre para não levar nada, para não levar nem veste. Senhores e senhoras, nós vemos nesse último tempo, nesse tempo que hoje muitos pregadores só querem andar de avião, outros só querem andar de veste reais, mas no tempo de Cristo, no tempo de Jesus, estava 2000 e poucos anos atrás, pregando o reino de Deus, anunciando o evangelho de poder, curando, libertando o preso, libertando os cativos, libertando aquele que andava escravizado pelo Satanás, pelos demônios. Jesus Cristo ordenou o seu discípulo naquela missão que era necessário não levar nada. Aleluia! E a casa que ele chegasse, entrasse, ali esperasse pelo muito tempo ali, pelo pouco ali. Mas a ordenança de Jesus era para não levar nada, nem pé, nem dinheiro, nem ferramenta, nada, mas isso de alma pura, isso de vida pura por Deus, porque ele já tinha revestido de poder, ele já tinha revestido de virtude para acontecer maravilha, acontecer prodígio naquela caminhada, naquele caminho, naquela região que Jesus ia passar. Meu querido ouvinte, senhores e senhoras, igreja militante, diz a Bíblia que aquela cidade que Jesus chegasse, ou o discípulo que Jesus chegasse, aquela casa que Jesus chegasse, que não desse credibilidade ao seu discípulo, que não desse moral ao seu discípulo, que não desse moral ao ministério de Jesus. A Bíblia diz que o próprio Jesus disse para até tirar até a poeira, a sujeira que tivesse no sapato daquela cidade, sacudisse e já estava amaldiçoado aquela cidade. Mas nessa noite, senhores e senhoras,
quero dizer para você que o poder, a unção, a de Deus faz a diferença na vida do homem e da mulher de Deus. E não precisa se preocupar, aleluia, com muitas coisas. Não precisa se preocupar com veste real. Não se precisa se preocupar com dinheiro e nem ferramenta. Mas que Jesus mandou você ir, vai. Que Jesus mandou você caminhar, vai. Que Jesus mandou você caminhar, seguir, vai. Que Jesus mandou você marchar, marche. Que Jesus mandou você pegar, pegue. Porque Ele garante a minha e a sua vitória. Aleluia! E o crente tem que ter poder, o crente tem que ter a ousadia do Espírito Santo, o crente tem que ter Bíblia, o crente tem que ter palavra, o crente tem que ser cheio de Bíblia, graça da palavra de Deus. E a unção faz a diferença, a obediência faz a diferença, o poder de Deus faz a diferença. E a missão do discípulo, a missão do homem e a mulher de Deus é curar os enfermos, libertar os endemoniados e anunciar o Evangelho de Jesus na terra dos viventes. Aleluia! E a Bíblia diz, convocando o seu discípulo, que deu-lhe virtude e poder sobre todos os demônios para curar as enfermidades, enviou-os a pregar o reino de Deus e curar os enfermos e de ensinar a leve convosco para o caminho, nem os ruins e nem as flores, e nem pão e nem dinheiro, nem tenha duas vestes. Em qualquer casa que trague, ficarei a mim e de lá sairei. Amém? E essa palavra vem tratar no nosso coração. E depois daqui temos capítulo 9, que é muito forte essa mensagem. Bendito seja a nome de Deus. Deus te abençoe.